Se o cara produz em beta, digital, uau, eu nem entendo esse negócio, super HD, outras coisas tecnológicas absurdas, ou se produz uma câmera de celular selvagem assim, o que a gente importa é a imagem, o conteúdo, o conceito, o contexto da produção que a gente quer transmitir. E o Vídeo Brasil é um festival muito voltado para os processos de experimentação. Então, quanto mais experimental, mais a gente gosta. Obrigado por ver. Pergunta, gente. Aproveita. Para um colégio com dimensão estética. É amanhã. Bom, você chegou mais cedo. Eu estou equivocado. Não, estou equivocado, você só chegou antes. Na verdade, o que eu acabei de ver foram produções, né? De uma certa forma, se um conteúdo específico, né? Mas o que vale é a ideia, né? A produção, né? O conceito, né? Mas eu gostaria de saber, assim, a sua opinião, quais são os critérios, né, para se selecionar uma produção desse tipo aí. Bom, então, deixa eu contar a história. Obrigado pela pergunta. Deixa eu contar a história. Então, é assim, a gente recebe mais ou menos, cada ano aumenta mais a quantidade de vídeo. A gente recebe tipo 1000 vídeos. Desses 1000, a gente deve tirar tipo uns 80. Então a gente pega aquilo que é mais instigante, mais inquietante, o que altera os processos de produção, aquilo que é mais experimental, aquilo que aponta direções novas. Até essa edição, que foi a 16ª, que é a última edição que aconteceu, a gente dividia a mostra em 3 eixos. Tinha um primeiro eixo chamado Estado, não sei se a gente já mantém isso ainda, chamado Estado da Arte. Então são os realizadores consagrados, né? Independente de idade, independente de lugar do mundo, né? Sempre dentro desse recorte do eixo político. Esse é o primeiro eixo. Tem um outro eixo que a gente chamava de investigações contemporâneas. Então são esses trabalhos que estão em processo ainda, né? Esse trabalho que às vezes o sujeito vai mostrar um trabalho, você sabe que ele ali naquele momento, ele ainda está no processo ainda, ele vai continuar andando. E um terceiro eixo que a gente chamava de novos vetores, moçada. Realizadores até 30 anos, primeiro vídeo, gente que fez as coisas pela primeira vez. A partir desses 3 eixos a gente ia selecionando. Até para conseguir criar um conforto na hora de exibir um realizador jovem. Não dá na hora de você montar a mostra, você pegar um trabalho de um realizador, o Rosângela Terrenol, o Walter Maurício, o Eder Santos, os grandes realizadores de vídeo do Brasil, e colocar perto de um vídeo do estudante da nível. A gente os critérios não têm um critério objetivo. Em qualquer festival que vai, tem um critério objetivo, eles estão mentindo. Os critérios são absolutamente subjetivos, totalmente subjetivos. A gente tem noção clara disso. E não acho que é fácil. Eu até 2 edições atrás eu fazia seleção. É um inferno. Depois eu não tenho mais saúde para fazer esse negócio, porque primeiro você não fica vendo aquele 1000 vídeos. A gente assiste todos. Você também é conhecido do Vídeo Brasil, não tem esse negócio de adiantar. Não existe isso. Assiste todos os vídeos. Fica baixo. E outra, a produção contemporânea é muito complexa. E é um sofrimento para saber se você está recusando. Tem hora que a gente erra, tem hora que passa o trabalho, que é incrível, a gente não acredita no trabalho. Então, até volta para aquilo que eu disse na primeira vez. Não é um selo, isso nós vimos, que atesta a qualidade das produções. E atesta, sim, um modo de olhar para a produção contemporânea em imagem e movimento. Isso é um olhar, que não tem pretensão de ser totalizante. Então é interessante, assim, tem hora que um vídeo nem entra na seleção do Vídeo Brasil e entra em outro festival e ganha. Tem vídeo que ganha no Vídeo Brasil e em outros festivais nem entra. Então, a gente está em busca de uma forma de olhar para o mundo. Né?
dentro disso um certo modo de produção que tem uma vertente experimental forte. Por exemplo, trabalhos narrativos de cinema, digamos, tradicional, riftiniano, assim, cinemão, dificilmente entendem. As pessoas mandam, mas não é. Primeiro que a gente acha que o Brasil não é o lugar mais adequado para esse tipo de produção por causa da vertente experimental. Você pode ter que ter uma história já construída, né, de 83 para cá, é um bom tempo. Isso parece que já afina um certo tipo de lugar para essas produções. Não sei se eu esqueci de dizer. Tem algum tema que norteou esse festival? Boa, eu esqueci de falar disso. Sempre tem um tema. O tema norteia o festival como um todo e não o tema brasileiro. O tema norteia o festival como um todo, mas não a mostra competitiva. A mostra competitiva é autônoma do festival. O tema norteia as mostras paralelas e normalmente tem uma exposição também. Então, nesse ano, a gente fez uma provocação tremenda. Bom, quem é mais velho e está mais na minha idade deve lembrar disso. Antigamente tinha uma briga feroz entre as pessoas do vídeo e do cinema. Né? Quem é do vídeo, da imagem eletrônica e quem é da película. Eu lembro quando eu comecei a fazer vídeo, quando eu fazia lá nos anos 80, quando eu comecei a era jovem assim, lá em Belo Horizonte, os caras falavam comigo assim: vocês têm um problema com a tripé? Porque vocês não gostam de usar tripé de imagem com vídeo. Porque a câmera balança demais, né? Nos anos 80 era uma coisa muito forte esse balançar a câmera, né? Acho que talvez para expressar que existia um sujeito e uma subjetividade por trás que perturbava com aquilo que via, então balançava a câmera para falar que existia. E a gente respondia para os casos assim: mas a gente também não fez curso de administração para administrar set de produção de cinema. Né? Quem conhece um set de produção de cinema sabe o que eu estou falando. São 50, 60 pessoas que o diretor tem que ficar dando conta daquilo ali. Então tinha essa birra, né? Essa birra ela foi absolutamente dissolvida por questões sociais, culturais e também tecnológicas. Né? Como diria nosso amigo puxou, tudo convergiu para o digital. Quando chegou no digital, não tem suporte. Né? Hoje em dia, todos os filmes produzidos em película ou digitalmente, em algum momento da produção, eles passam pelo digital. Seja na hora de captar o som, seja na hora de finalizar a imagem, seja na hora de colorizar, algum momento, dificilmente o filme não passa por um processo digital. A gente via que isso estava acontecendo e a gente via uma coisa também que acontecia, que talvez dê para perceber melhor no trabalho do Walter e Maurício. O vídeo, aquele vídeo lá dos anos 80, quando esse termo vídeo arte era muito forte, né? A herança lá dos anos 60, era um vídeo muito nervoso, muito efeito, muita imagem processada, muita piração tecnológica, muita loucura, muita balançação de câmera, e isso foi passando. Primeiro, passou porque os equipamentos começaram a ficar populares. Então todo mundo começou a usar os mesmos efeitos. Segundo, os efeitos que eram usados na videoarte, eles começaram a ser usados, por exemplo, na publicidade. Você começava a ver a câmera balançando no comercial de iogurte, de absorvente íntimo, de cornflakes, de tudo. Na MTV, a câmera balançava loucamente. Bom, o mundo do vídeo e o mundo da arte parece que precisaram de responder a isso. A forma de responder foi simplificar tudo ao máximo. E aí os vídeos começaram a ficar absolutamente contemplativos, explorando uma outra temporalidade, até porque parece que o tempo agora tem essa ideia que a gente é meio guiado pelo tempo real, tecnológico, tempo de processamento, que eu não acredito muito, mas muita gente acredita. Parecia, quando você olha um comercial de televisão agora, tem comercial que tem 200 cortes. Em 30 segundos eles têm 200. O comercial dos anos 50 tinha 10 cortes, agora eles têm 300, 200 cortes. Parece que o universo do vídeo, da produção da imagem em movimento, de forma eletrônica e digital, quis responder isso de uma forma, e o modo de responder foi chamar para uma situação contemplativa. Chamar para uma temporalidade estendida. Então, no Yuga você tem isso, a imagem fica